A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus, que mais uma vez nos permitiu estarmos aqui nesta noite para glorificar, bendizer o teu santo nome. Queridos, a mensagem que eu vos trago nesta noite encontra-se 2 Samuel 24:14 diz: Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Mas na mão dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, de Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi o anjo que faria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei. Eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu ao seu encontro e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tomo e ofereço o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, os trilhos e as aparagens dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: Que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém, o rei disse a Araúna: Não, mas eu tu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu rei, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou o holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre a terra. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Queridos, quem não conhece esta mensagem, né? Que encontra-se no livro aqui de 2 Samuel e também de 1 Crônicas, no seu capítulo 21, né, a partir do verso 1, também encontra-se esta passagem. A bem da verdade que a Bíblia diz que a ira do Senhor, ela se acendeu sobre os israelitas e ali incitou Davi, né, contra o seu povo, fazendo o censo este que não era necessário fazer, porque Deus havia feito uma promessa que Ele mesmo multiplicaria o seu povo. E não precisava nem Davi, nem ninguém estar preocupado, né, com a força bélica, com a força humana, porque o Senhor havia prometido que guardaria o seu povo. Era Deus que guerreava a causa daquele povo, era Deus que tomava a frente, era Deus que provia a necessidade daquele povo. Então eles não deveriam estar preocupados com isso, com números de pessoas, né?
gente vê lá, percebe que com 300 Gideão ali venceu os midianitas. A gente vai ver que em outras circunstâncias Deus também deu vitória ao seu povo, por exemplo, quanto à cidade de Jericó, né? E não precisou de que eles contassem, que eles ficassem preocupados com isso. E a gente percebe aqui que, mesmo recebendo ali de Joabe, um dos seus generais, o conselho para que não fizesse o censo, né? Lá no versículo de número 3 deste capítulo, a gente vai ver Joabe falando que Deus é que multiplica, né, o seu povo 100 vezes mais. Então, Davi não deveria ficar. Mas de certo que Davi fez, contrariando assim, né, não só todo o povo, mas até mesmo a própria palavra de Deus. Porque a sua confiança, até então, ele demonstra que a sua confiança não estava no Senhor nesse momento. Ele estava confiando no seu exército. Joabe, né, que era um dos seus generais, ele faz o censo e a Bíblia diz que em Israel, que era o reino do norte, estava com 800 mil homens de guerra, bem armados, né? Homens que puxavam bem as suas espadas. E na parte de Judá, que era o reino do sul, tinha 500 mil homens, ou seja, 1.300.000 homens. Davi tinha à sua disposição homens que manejavam bem, né, a espada. Mas a Bíblia diz que o coração de Davi se abateu. Ele percebeu o seu erro. E a palavra do Senhor diz que ele ficou com pesar, né? E ele ficou tremendamente abatido. E ele diz lá no versículo 10 que muito ele pecou naquilo que fez. Ele dá aqui uma expressão, uma confissão, né? Ele fala uma confissão daquilo que ele fez, mas todo aquele que comete pecado, querido, ele paga. Todo aquele que faz alguma coisa, um dia, todo pecado tem uma consequência. E a gente vai ver aqui que Deus fala ali através de Gades, né? O profeta Gade ali, através de visão. E ele deveria se apresentar a Davi e dizer a Davi que Deus ofereceu ali a Davi 3 tipos de castigo, que ele escolhesse um desses castigos pela sua desobediência. E Deus ali diz o seguinte: 7 anos de fome, 3 meses fugir diante dos inimigos de Davi, de todas as nações que investisse ali contra Israel e Judá, ou 3 dias de peste sobre a terra. E aí, aquilo começa a trazer uma certa angústia ao coração de Davi, porque Davi sabia daquilo que ele havia cometido. Tanto é que o versículo de número 10 diz que aquilo fez bater-lhe o coração. E agora Deus dá 3 sentenças para que ele pudesse escolher uma. A Bíblia não diz, mas eu acredito que Davi não dormiu a noite toda pensando naquela situação, né? Porque a palavra diz que ele estava em angústia. Aquele que está angustiado não consegue descansar a sua cabeça. Mas ele faz uma escolha. Ele diz, né? O versículo diz: porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias do que nas mãos dos homens. Nós sabemos que Deus é misericordioso. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A palavra misericórdia significa dizer misericordios, ou seja, amar com o coração, não de aparência. E tanto é que Deus nos ama com o coração que Ele não se poupou, Ele se entregou por nós na cruz do Calvário.
A palavra do Senhor vai nos dizer, no livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Davi, como todos aqueles que pecam, merecia a morte. Mas o dom gratuito de Deus, a palavra nos diz, é a vida eterna, ou seja, a misericórdia de Deus. Para os nossos dias, essa misericórdia, ela se manifestou através do seu grande amor em se entregar por nós na cruz do Calvário. Que Davi ali, ele vai e escolhe 3 dias cair na mão do Senhor por um período de 3 dias. E a palavra diz que o anjo do Senhor ali, ele pesa a sua mão sobre Jerusalém. E o povo começa a morrer. Davi fica desesperado, angustiado. Ele vai ao anjo ali e diz ao Senhor, né? Eu que pequei. Eu é que procedi perversamente. Porém, estas ovelhas, que fizeram? Foi que o povo fez, se que errou fui eu. Você lembra lá que eu disse? Romanos 6, 23. Mas o salário do pecado gera a morte. Davi entendia isso. Todos nós, queridos, estávamos condenados à morte pelos nossos pecados. Todos nós. E Jesus, pelo seu infinito amor, foi que ele se entregou por nós. Se não fosse a misericórdia de Deus nas nossas vidas, estávamos fadados à morte, condenados à morte. Davi ali, ele entende que o erro foi dele, ele assumiu a culpa, ele avoca a culpa para si, né? Livrando ali as ovelhas, o povo que ele conduzia. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, quando nós pedimos perdão a Deus dos nossos atos, das nossas falhas, dos nossos pecados, no mesmo instante Deus nos perdoa. Vai existir consequências, é claro. Existiu consequências na vida de Davi. Você viu que Davi antes já tinha assumido a sua culpa, já tinha assumido o seu erro perante ali Agade. Mas ainda assim, Deus deu 3 escolhas a Davi. 3 sentenças de escolha. Deus, ele perdoa os nossos pecados. A palavra do Senhor, lá em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tende um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? É Jesus que perdoa os nossos pecados. É Jesus que perdoa. Para isso ele deu o seu sangue, para nos remir, para nos lavar dos nossos pecados. Palavra do Senhor, 2 Coríntios, seu capítulo de número 5, versículo de número 10. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós, queridos, um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. Conforme
eu falei aqui, João, capítulo 2, versículo 1 e 2, Jesus, ele é o nosso advogado, mas haverá dias que o Senhor, ele vai deixar de ser advogado e vai passar a ser juiz. Nós precisamos consertar as nossas vidas diante de Deus e andar dignamente de acordo com o que a palavra nos diz que nós devemos andar. Vou repetir esse versículo de 2 Coríntios, capítulo 5. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. É do meio do corpo. Então, nós precisamos, enquanto estivermos neste corpo, nós precisamos andar segundo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, para mim, o morrer é ganho, ou em algumas traduções diz, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Logo, a vida que eu levo agora, eu levo pela fé do Filho de Deus. Nós temos que levar a nossa vida agora pela fé, né? Crendo nas promessas do Senhor. Precisamos entender que Cristo, ele veio para salvar a todos. Texto de Samuel, 2 Samuel, a gente vai perceber que Davi, naquele mesmo dia, ele recebeu ali a visita de Gade. Ele disse, levanta, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira, um pedacinho de terra, ali de Araúna, o Jebuseu. E a palavra do Senhor nos diz que Davi, ele sobe, segundo o que Deus havia ordenado através da sua palavra, dita por intermédio do profeta. E ao longe, Araúna já percebe a presença de Davi, que vinha em uma parte mais, né? E vendo, ele se destina até a Davi, juntamente com alguns homens que se prostram com o rosto em terra, e pergunta ali a Davi o que Davi estava fazendo ali naquele momento. E Davi responde, eu vim aqui para comprar de ti esta eira, ou seja, esta terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor para que cesses a praga sobre o povo. A palavra nos diz que Araúna ali quis ceder a Davi a eira onde Davi deveria levantar um altar. E não só isso, também bois para o holocausto. E não só isso, também ali a lenha para o holocausto. Mas o versículo 24 diz o seguinte, porém o rei disse a Araúna, não, mas tu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Amém, querido? Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. E a Bíblia diz que Davi ali pagou um preço justo pelaquela eira e edificou o altar. Edificou o altar. Eu me lembro que no Salmo 116, o salmista,
A palavra não diz de quem é este salmo, né? Mas ali é um compêndio de vários salmos, mas não diz quem é o escritor daquele salmo 116, mas em dado momento o salmista diz o seguinte: que darei eu ao Senhor por muitos benefícios que Ele tem me feito. Ele procurava algo para agradar o coração de Deus. Ele não poderia entregar, devolver ao Senhor qualquer coisa, qualquer maneira, de qualquer jeito. A eira de Araúna, querido, ficava ali no monte, uma parte do Moriá, praticamente no mesmo local onde Abraão ofereceu sacrifício. Ali Davi fez esse sacrifício. E a palavra diz que ali Davi pagou 50 ciclos, né? Segundo a minha versão aqui, 50 ciclos de prata pela eira e pelos bois. A palavra diz que ele pagou um preço justo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá aos Romanos: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de vós, que apresenteis os vossos corpos vivos, santo e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. O culto ao Senhor, ele está em uma dimensão de racionalidade, porque nós entendemos a quem nós temos adorado. O sacrifício deve ser um sacrifício de amor. Devemos dar a Deus, querido, o nosso melhor. Uma oferta dada com sacrifício, ela procede de um coração bom e generoso. Ofereça a tua vida a Deus, mas não ofereça de qualquer jeito. Lembra lá que eu li em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 10, que um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. Não leve sua vida de qualquer jeito. Não ofereça a Deus esse sacrifício vivo que é você, que sou eu, de qualquer maneira. Mas ofereça segundo aquilo que Deus quer de nós, que está contido na sua palavra. Siga o exemplo de Davi. Aprenda a dar com sacrifício, mas um sacrifício de amor. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. O que mentia, não minta mais. Porque todos nós iremos prestar conta a Deus dos nossos atos. Lembre-se, hoje Jesus é advogado, mas haverá dia que ele será juiz. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus de poder, Deus de maravilha, Santo de Israel, Pai, glória te dou, meu Deus, por todas as coisas, tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Neste momento, ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando o teu povo na face da terra, abençoando a cada família, Senhor, a cada casal, Senhor, a cada relacionamento, que o Senhor faça prosperar segundo a tua boa vontade. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nesta hora, por todos aqueles, Senhor, que encontram os enfermos, por todos aqueles, Senhor, que estão doentes na UTI, na CTI, na enfermaria. Pai, é todo aquele que prega a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa levantar com arauto, Senhor, dando sabedoria e entendimento através do teu Santo Espírito, para que eles possam falar, Senhor, segundo aquilo que o Senhor quer que fale, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, querido. Beijo no teu coração.